Então, gente, hoje vamos fazer de novo um vídeo aí do Partida a Frio, onde já tem, se não me engano, tem um vídeo da limpeza. Eu vou fazer mais um, porque eu até já gravei essa parte da limpeza ali, que eu troquei essa gasolina aí. Mas hoje é de outra coisa, é desse bico injetor aqui do Partida Frio, ó. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então é um vídeo que está engavetado aí, né? Desde o ano passado, que é um vídeo de inverno, né? Então não adianta eu fazer ele no verão, porque ninguém vai ter esse problema aí no bico no verão. Pois esse bico injetor aí, que ele é controlado pela ECU, ele só funciona se a temperatura ambiente onde o carro tá é menor de 15 graus Celsius, né? Então, a maioria do pessoal aí do Brasil aí nem isso nunca vai funcionar, né, esse bico injetor aí. Se ele não funcionar, a probabilidade dele estragar é nula também, né? Mas pode acontecer, né? Mas no começo do inverno, que é o nosso caso agora, tem esse problema, tá? Por quê? A última vez que foi botada então uma gasolina decente aqui, né? Foi no inverno passado. Já faz, né, quase um ano. Então, e essa gasolina vai perdendo a qualidade dela e com o calor, porque aqui ela sai aqui então dessa eletrobomba, que já tem vídeo aí no canal que eu troquei ela, né? Não é tão difícil de trocar, só tem um pouco de paciência e um pouco de força se tu não tiver um alicatezinho certinho para tirar esse plugzinho aí. Tá, mas vamos lá. Sai da eletrobomba, né? E vem por esse caninho verde e cai aqui, ó. Aqui então tem um bico injetor, então do partida frio, que ele só vai ser acionado se a temperatura ambiente tiver abaixo de 15 graus. Isso dependendo até do mapeamento do módulo, né? Mas normalmente é 15 graus. E vem então o bico injetor, injeta, vem para cá e aqui vai para cada pistão, né? Tem uma saidinha para cada aqui no coletor que vai dar lá em cada pistão tem uma saidinha, né? Então o problema é, isso já são vídeos, esses vídeos foram feitos em cima de comentário do pessoal do ano passado, né? O que acontece provavelmente nesse bico injetor aqui, até vamos ver se dá do outro jeito aqui, fica melhor eu acho, nesse bico injetor. Como aqui, né, no bico aqui, fica gasolina velha aqui dentro, até ficou mais chato isso aqui, mais feio. Fica gasolina velha ali dentro, né? E dentro aqui também. A gasolina, ela tá limpa, né? Mas ela tem um negócio que ela desprende o verniz, começa a desprender um verniz de dentro dela, da própria gasolina, a partir que a gasolina chega acima de 35 graus, ela vai começando a desprender um verniz, né? Que é da gasolina mesmo, né? E tá tudo dentro desse caninho aqui, né? E aqui passa de 35 graus, né? Então desprende um verniz aqui dentro. O que acontece? Na primeira vez que chegou o inverno, que é agora o nosso caso aí, semana passada teve um dia que eu saí aí, sábado de madrugada, eu dei partida no carro, tava 11 graus. Daí terça-feira de manhã também precisei sair, tava 12. Daí quarta também tava 11, se eu não me engano. Então, nesses dias tudo isso aqui funcionou, né? Esse partida frio aí, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então, o que acontece com isso aqui?
Quando a primeira vez que abre, é um bico injetor, né? Ele abre, daí tem esse verniz todo acumulado aí por dentro aí, e ele trava, né? Ele trava aberto. E ele dá uma injetada e trava aberto. E o que acontece? Ele travando aberto, tá? Ele começa a soltar o combustível, porque até pode ver que o nível, então, da partida frio, essa partida frio aí só vai ter na Renegade 2015, 16, 17 e 18. 2019, se eu não me engano, não tem mais isso aqui. E alguma coisa talvez de 2018 não tenha mais também, mas eu acho que 2019 tá cortado, não tem mais. 2018 é um ponto de corte ali, né? Não tenho certeza onde é que foi tirado isso aí, foi trocado por uma outra válvula diferente lá que esquenta já o combustível mesmo e deu, isso aqui foi eliminado, né? Mas voltando aqui, daí ele vem o combustível e fica pingando aqui, porque lá é mais alto do que aqui, né? Tá cheio de combustível aqui, né? E aqui tá mais alto, sai por gravidade até aqui e fica pingando durante a noite lá no cilindro. E de manhã, quando tu vai dar partida, o carro tá afogado. Tem combustível lá, tá afogado. E daí demora para dar partida de manhã. Em vez de estar te ajudando, tá piorando, né, as coisas. E outra também, daí vai dar mensagem lá, né? Necessário abastecimento do partida a frio. Tudo certo, né? Deu lá, acendeu a luzinha, deu por escrito, né? Tem até um vídeo do cara que não sabia onde é que era a luzinha, mas dava por escrito. Eu fiz um vídeo específico para explicar que tá por escrito lá. Verifica, né? Então, tu vai lá, abastece isso aqui. E aí sim, ó, aí tem comentário já do pessoal que fez isso. O negócio tá trancado aberto. O que que acontece? Tu tem ali uns 400 ml, né, de combustível ali dentro. E o negócio tá aberto. E tu anda com o carro começa a falhar. E não se acerta, não tem jeito. Porque até dependendo se abrir, ficar muito aberto e pingar muito, tem a possibilidade da sonda lambda ali, até ler um excesso de combustível ali, né? Uma mistura muito rica, né? E até dá o tal do verificar motor lá, né? Então a mistura tá muito errada, né? Porque ele não tá contando com isso aí, né? Porque o que que o carro, a ECU tá conversando, né? A ECU tá conversando com a sonda lambda, que é um fiscal. Então aqui é o cara que abre então a, o oxigênio, né? O ar, né? O TBI vai abrir o ar e os bico injetor aqui vão injetar o combustível, né? No que a ECU manda. Mas alguma coisa está acontecendo aqui, porque se esses caras estão injetando uma certa quantidade de combustível que a ECU acha que é o correto, esse cara está abrindo ali aquela borboleta no que é para ser, mas o combustível que está dando lá no pistão e a sonda lambda está lendo, não fecha, não fecha, não tem. Alguém está mandando coisa errada aí. E é esse cara aí, ó, mandando combustível e ele era para estar fechado, né? Porque a ECU manda ele abrir quando tá frio a menos de 15 graus, né? Mas ela não tem o controle da porteira para dizer, ah não, agora tu fecha. E ela vai lá e fiscaliza, não, a porteira desse cara aí tá fechada, travou, e ele tá pingando. E o pessoal aí não se acha mais, né? Sonda lambda fala uma coisa, TBI tá falando outra coisa, os bico injetor outra, e, né, a ECU fica louca, e o carro falhando, e tu também louco, porque não sabe o que aconteceu com o carro, que ele tava bom. A única coisa que aconteceu foi que
Deu aquele primeiro dia, né, um pouco mais frio, tava cheio de combustível sujo ali dentro. Esse cara abriu e não fechou mais. Simplesmente isso. E daí, olhando aqui, eu procurei até quanto que custa uma dessas coisas aí, né? Mas no Mercado Livre eu não sei, eu não tô me achando mais naquele Mercado Livre, né? Só tá aparecendo coisa usada pra mim, né? Mas o que eu vi, que provavelmente eu vou ilustrar isso aí, ó. Provavelmente essa parte de ferro aqui dentro do meio aqui, que é um bico injetor, ela é separada dessas partes de plástico aqui. Essas partes de plástico aqui, onde é que sai a mangueirinha, né? Sai essa mangueirinha aqui. E o outro lado, onde é que tem a outra parte de plástico ali, onde é que é a conexão, né? E provavelmente dá para comprar só essa partezinha do meio aqui e desencaixar aqui, desencaixar ali. Daí isso eu achei, mas achei daí claro, eu achei do Siena, Doblô, todos esses carros aí que tem esse motor e-torque 1.8 aí, né? E utiliza essa mesma coisa, só que as conexões são diferentes. Isso eu vi, né? Provavelmente o bico injetor mesmo é o mesmo. Isso deu para ver que é o mesmo, porque a nomenclatura dele é a mesma, né? O PSI de pressão dele é o mesmo, então provavelmente é isso. Dá para trocar só o ferrinho aqui, só o biquinho aqui e ainda continuar com a parte de plástico do Renegade, né? Já que a parte de plástico daí daqueles carros lá é diferente. Isso eu consegui ver, né? Isso eu vou ilustrar direitinho aqui, mas isso aí tem que ser alguém mais especializado que até pode dar o comentário aí, provavelmente é isso. Porque novo, pelo menos no Mercado Livre, eu não tô achando. Completão assim, né? Novo. Mas eu tô achando só o bico injetor mesmo, né? E o bico injetor só por ele tá na média aí de R$ 70, é baratinho, né? E todo esse conjunto aqui, né, com o plastiquinho, tudo, de ferro velho, usado tá 250, que eu consegui ver. E novo eu não achei. Provavelmente lá na concessionária, lá, pegar e encomendar, né? Daí talvez tu consiga, né? Daí preço, daí eu já não sei mais, né? Mas eu acho que era isso aí, né? Isso aqui, no primeiro dia que der um dia frio, tem essa possibilidade aí. Daí nos próximos dias teu carro vai estar falhando, tu já sabe o que é, né? Que alguma coisa deu de errado daqui para cá e teu carro tá falhando e tu não sabe por quê, mas um dos dias que tu deu partida, o carro tava, né, a temperatura ambiente estava abaixo dos 15 e a probabilidade de ter travado esse bico injetor aí, pois esses carros já estão pegando ano, né? Já estão para 10 anos quase, né? Deu pau. Mas deu pau até por causa do combustível que desprendeu ali, ele cria tipo uma nata assim, né? Que é um verniz, né? É da própria gasolina. Isso quando tu esquenta uma gasolina, ela solta esse verniz aí. Isso é do combustível, né? Não é porque não foi filtrado, não é porque é premium o combustível, não é porque é gasolina comum. Isso é da gasolina, né? Esquentar ela, solta verniz. Espero ter ajudado aí com esse videozinho aí meio curtinho aí. Mas no primeiro dia de frio, nos próximos dias seguintes, começar a dar problema, já sabe, manda dar uma olhada aí primeiro para validar se não é só isso aí. Então é isso aí. Então, desse bico injetor aí do partida frio aí do Renegade, o único que eu achei aí no Mercado Livre que tem a outra parte da conexão de plástico ali, novo, é 149, mas o anúncio tá pausado, ele vendeu só 2 também. Mas o que mais tem é esse só o bico mesmo, daí é só 72, bico injetor o mesmo ali, a mesma coisa, motor é torque, R$ 72, né. A teoria do entusiasta é que você só pegar e aí destravar aí, a que tem no carro aí, e trocar só o bico, né. E tem a outra parte de cima que nem vem junto, nem no de 140 não vem essa parte aí, provavelmente é só desencaixar também e ponto final, né, desencaixou,
Aqui em cima tem uma parte ali que aparenta ser tipo uma rosca, mas não é rosca, é só um encaixe mesmo. E, ó, onde é que tá o encaixezinho ali, até tem uma guiazinha ali que não deixa montar errado, né. A conexão ali são os 2 pininhos, né, positivo e negativo, e do outro lado ali, pelo jeito, é só encaixado, deve ter a pressão ali deve ser diferente ali, e pelo jeito não é muita coisa, só encaixada ali mesmo, não precisa nem ter uma trava mais específica para pressão, né. Ó, só um O-rings ali e já era, né. E no outro lado daí é um pouco mais trabalhoso, parece que tem uns lugar ali que onde é que tem que encaixar umas travinhas certinho, né. Vamos isso aí, ó, as travinhas aí como é que elas são, ó. Tem uma trava ali e daí tem a parte onde é que é o caminho delas para não montar torto. Eu acho que é isso aí, né, eu acho que nós estamos falando da mesma coisa, né, de comprar só o injetor e a utilizar que tem no carro, né. Acho que não é mais difícil se der um problema de quebrar isso aí, então tem que ter esse certo cuidado para não quebrar nada, né. É algo baratinho para ser consertado. E lembrando que os meus vídeos eu deixo tudo em playlist organizado, existe uma playlist do Partida Frio, onde já mostro lá a troca então da bombinha ali do reservatório do Partida Frio, né, da eletrobomba. E já tem um vídeo do Partida Frio, eu vou fazer mais vídeo de Partida Frio, que tem mais coisa aí, que problema da primeira partida, assim, coisa assim. Acho que isso até vai virar outra playlist que tem bastante coisa que pode ser, e vai dar vários vídeos. E ele também, nesse tema aí, o valeu demais a contribuição espontânea aí pro entusiasta, né, ser mais criativo e ter mais fazer mais vídeo, né. E por hoje é isso aí, né. Essa playlist do Partida Fria eu vou deixar agora no card final ali, só clica e vai e olha a playlist toda. Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né, ajuda muito o canal isso. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1, apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.